Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje a trajetória de sucesso que você escolheu. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Desde que inaugurou sua fábrica no Brasil em 76, a Fiat revolucionou o mercado automobilístico brasileiro. Indicou novas tendências e tecnologias, até então disponíveis apenas em países mais avançados. Mas esta ousadia em querer ser pioneira, trazendo ao país tecnologia de ponta, nem sempre foi bem compreendida. Ao lançar no início da década de 90 o Fiat Tempra, a marca italiana surpreendeu a todos ao fabricar o primeiro carro nacional equipado com motor de 4 válvulas por cilindro, inaugurando a era dos motores de 16 válvulas no país. Somado ao design arrojado, bem ao estilo europeu, o Tempra rapidamente se tornou um sucesso de vendas. Porém, a Fiat queria ir mais longe. Sem se importar com as críticas, decidiu lançar mais uma vez um carro de última geração. Queria que este carro fosse o mais moderno, o mais potente e o mais veloz. Foi pensando nisso que a marca italiana decidiu trazer para o Brasil um carro recém-lançado na Europa, que sob o capô acomodava um motor de alta performance e tecnologia e que carregava no nome todo o peso e a força das marés. Chegava ao Brasil o Fiat Marea. Vamos viajar juntos na trajetória deste grande carro. A Fiat já havia causado uma revolução com o Tempra. Agora, apresentava ao Brasil o seu projeto mais ambicioso, o Fiat Marea, lançado na Europa em 96, derivado dos hatches Bravo e Brava. O primeiro contato dos brasileiros com o Fiat Marea foi em maio de 1998, quando foi oficialmente lançado no Brasil em 2 variações, o sedã e a perua. Seu design arrojado, com linhas fluidas e agressivas, logo chamaram a atenção. A frente de ambos trazia faróis de perfil baixo com duplo refletor. A grade frontal era mínima e a tomada de ar ficava no para-choque. Tudo era arredondado no sedã médio da Fiat, bem diferente das linhas retas do seu antecessor. A traseira da Marea Weekend chamava a atenção graças às suas lanternas verticais, que transpiravam modernidade e esportividade. Já o Marea Sedã, apesar da frente agressiva, apresentava uma traseira com desenho acanhado e porta-malas bem mais baixo, o que, apesar de não agradar a muitos, não foi suficiente para ofuscar a beleza do novo sedã médio brasileiro. Acompanhe comigo o comercial de lançamento. There's a feeling inside, don't matter where you go, it's right above your head and you should already know there's a meaning behind, don't matter how it looks, how far it's gonna feel, how long it took. There are so many places. Fiat Marea, inovação, segurança e design num carro surpreendente.
E o Fiat Marea era mesmo um carro surpreendente. Oferecido inicialmente em duas versões de acabamento, ELX e HLX, ele trazia alguns itens que só eram encontrados em carros importados de luxo na época, como comandos do rádio no volante, teto solar elétrico e um exclusivo lavador dos faróis. A versão ELX, mesmo considerada básica, já vinha bem equipada. Já a versão luxuosa HLX fazia seus concorrentes morrerem de inveja com seus itens de série e opcionais. Mas não foi só o design moderno e a vasta lista de equipamentos que fazia do Marea um carro atraente. A maior surpresa ficou por conta dos propulsores que eram trazidos diretamente da Itália e montados aqui no Brasil. Chamado de Fivetech, o moderno motor de 5 cilindros e 20 válvulas chegava para ser um dos mais avançados e tecnológicos do mercado brasileiro. Presente nas duas versões, o motor 2.0 desenvolvia 142 cavalos de potência, colocando o Marea entre os carros mais potentes do país. Era realmente um motor super moderno para o seu tempo. Toda essa mecânica avançada fazia do novo sedã nacional um carro de última geração. E é claro, a Fiat fazia questão de ressaltar suas qualidades, como neste comercial de apresentação do modelo. A Fiat apresenta o seu projeto mais ambicioso, Fiat Marea. O top de linha com design arrojado e um perfeito equilíbrio em cada um dos detalhes. Você vai ter o prazer de dirigir um carro com uma mecânica evoluída, com a máxima segurança e conforto de nível superior. O Fiat Marea é o único com motor 2.0, 5 cilindros e 20 válvulas produzido no Brasil. Os comandos do painel de instrumentos estão colocados de maneira ergonômica e prática e podem ser alcançados sem que haja necessidade de desviar a atenção da direção. O Fiat Marea tem um amplo porta-malas. No Fiat Marea Weekend, com os bancos traseiros rebatidos, o espaço de cargas chega a 1.550 decímetros cúbicos. A tampa do porta-malas se divide em duas, e a parte de baixo se transforma em uma plataforma de apoio capaz de suportar até 250 quilos. Depois de lançar o Marea SX no final de 98, mais básico, com menos equipamentos no painel, 15 cavalos a menos no motor, para ganhar isenções tributárias e ser vendido por um preço mais acessível, no início de 99, a Fiat mais uma vez apostava nos motores turbinados. Foi assim com Uno e Tempra. E agora, era a vez do mercado brasileiro conhecer o Marea Turbo, um novo ícone que chegava para se tornar o carro nacional mais potente da época. Os 182 cavalos de potência colocavam o Marea Turbo entre os mais velozes do país, com velocidade máxima de 220 km por hora. Bastava um toque mais forte no acelerador, que parecia saltar sobre o carro da frente, alcançando de 0 a 100 em 7,4 segundos. O assovio do turbocompressor revelava a selvageria do motor. Toda essa fúria precisou ser resfriada por duas entradas de ar que ficava sobre o capô. Disponível também para a perua, o motor turbinado colocava o Bad Boy e a Bad Girl da Fiat para brigar diretamente com os nacionais Golf GTI e Audi A3. Visualmente, tirando as entradas de ar sobre o capô, o logotipo e as rodas mais largas, o Marea Turbo era idêntico à versão aspirada. Por dentro, painel com fundo claro, pedais aderentes e revestimento de couro no volante. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Para fechar o ano com chave de ouro, o Fiat Marea foi eleito pela revista Auto Sport o carro do ano de 1999.
um merecido reconhecimento à ousadia da marca italiana de fabricar no Brasil um carro tipicamente europeu. Fiat Maré, o único com motor 5 cilindros e 20 válvulas, o único com motor turbo de série, o carro do ano 99. Fiat Maré, o único carro brasileiro com airbag lateral. Fiat Maré, cada vez mais surpreendente. Em 2000, a versão de entrada ganhava um motor 4 cilindros 1.8 de 16 válvulas, um propulsor menor e mais barato, mas sem perder a potência, que chegava a 132 cavalos. Já em agosto de 2000, a linha Maré ganhava um novo motor aspirado de 5 cilindros, ainda mais potente e veloz, o 2.4 com 160 cavalos. Era um toque extra de agressividade dado pela Fiat aos apaixonados por motores selvagens. O Fiat Maré teve uma margem de vendas considerada boa nos 2 primeiros anos após seu lançamento. Mas, surpreendentemente, o moderno carro da Fiat, com pouco menos de 3 anos de mercado, entrava o novo milênio com uma súbita queda nas vendas. Para tentar contornar a situação, a Fiat resolveu mexer na aparência externa do modelo, modificando radicalmente a traseira, que, segundo a marca italiana, era para agradar às solicitações dos consumidores, que desde o lançamento do Maré reclamavam da traseira que quebrava a harmonia do conjunto. As lanternas triangulares do novo Maré eram idênticas ao do Lancia Libra, e a tampa do porta-malas de linhas retas dava a impressão de um carro mais largo e imponente, mas que destoavam do restante da carroceria toda arredondada. Outra mudança foi o novo logotipo da Fiat, adotado em todos os modelos da montadora. Aliás, esta também foi a única mudança externa da Maré Weekend. Acompanhe o comercial de lançamento do novo Maré. Novo Maré, a vida por um ângulo diferente. Na tentativa de deixar o Fiat Maré ainda mais competitivo diante da pesada concorrência, a marca italiana lançou a opção de câmbio automático de 4 marchas para a versão 2.4 HLX. O equipamento era o mesmo usado pela GM no Vectra. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. You may say I'm crazy, but I'm flying high above the
that shows a new day has begun. Yeah, yeah. Dreamer, putting all my feelings on a train. Novo Maré 2.4 automático. Porque você mudou. A Fiat constantemente reduziu os preços da linha Marea. Em 2003, a versão HLX passou a ser vendido apenas na opção automático, e o Marea ELX perdia o motor de 5 cilindros para adotar o motor 1.8 de 16 válvulas. O ano de 2005 chegava e a imagem do Fiat Marea não era mais a mesma. Atacado por muitas críticas, vendia cada vez menos, ao mesmo tempo que se criava um estigma quanto à confiança e durabilidade de sua mecânica, e a necessidade de uma manutenção mais especializada e cara para os padrões brasileiros. Diante desta situação, em 2005, a linha 2006 chegava com retoques estéticos para tentar cativar novamente os consumidores. Novas grades frontais, moldura dos faróis cromadas, sistema Viva Voz Bluetooth para celular e o interior renovado. A versão SX ganhava um motor 1.6 de 16 válvulas, o mesmo do Brava, que agora vinha da Argentina e não mais da Itália, tornando-o mais barato. Apesar dos últimos suspiros em 2006, a crise e o declínio chegaram ao Marea. Em julho de 2007 era lançada a linha 2008 e o modelo perdia seus motores potentes, ficando no mercado apenas a versão SX mais básica, com motor 1.6 para o sedã e para a perua. A soma de uma forte concorrência, aliada à má fama que o Marea recebeu do mercado, fizeram a Fiat anunciar que o seu moderno e revolucionário carro de luxo deixava de ser produzido, restando apenas algumas unidades do modelo 2008. O Fiat Marea inovou com seu moderno e avançado conjunto mecânico, tecnologicamente complexo e com uma engenharia revolucionária, exigia uma atenção peculiar para sua manutenção. Projetado para países de primeiro mundo, acostumado a beber combustível de qualidade e andar em estradas que eram um tapete, encontrou no Brasil um total despreparo, tanto da própria Fiat brasileira quanto dos mecânicos e proprietários mal informados. O Fiat Marea foi considerado um dos carros mais velozes do Brasil. Não chegou a alcançar a fama de seu antecessor, o Tempra, mas perto de completar 10 anos de mercado, entrava para a história como um dos carros de melhor desempenho e de maior potência que o país já teve. Para os mecânicos mal preparados, deixava um alívio, mas para os apaixonados por potência e velocidade, o Fiat Marea saía deixando uma imensa saudade. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Fiat Marea, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Não deixe de conferir os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.